O famoso faz como se fosse para ti. Essa aí todo consultor, assessor, financista, amigo que ajuda o outro a investir já ouviu. É o que eu vou fazer aqui hoje junto com vocês. Vou mostrar para vocês o que eu faria se estivesse começando a investir hoje. Praticamente do zero. Não é o que eu fiz lá atrás, porque lá atrás eu cometi vários erros que faz parte do aprendizado, fez parte do meu aprendizado. Mas aqui eu vou mostrar o que eu faria hoje sem cometer os erros que eu cometi. Eu tenho que definir algumas premissas para esse nosso exercício, para a gente ter um ponto de partida. Se estiver muito longe da tua realidade, para que tu consiga aprender, entender e comparar com a tua vida, considera só os percentuais e vê se faz sentido para a tua realidade. O que eu vou falar aqui, obviamente, não é uma recomendação de investimento, é só o que eu faria se eu estivesse começando hoje quase que do zero. Vou considerar alguns objetivos importantes para a grande maioria das pessoas e vou buscar uma carteira de investimento de longo prazo e bastante equilibrada. Isso é o que mantém a pessoa investida pelo maior prazo possível. As pessoas precisam estar motivadas para continuarem investidas. Então, com relação às premissas, primeiro, eu vou considerar uma renda mensal de 6 mil por mês. Eu vou considerar que desses 6 mil reais por mês, eu conseguiria guardar mais ou menos R$1.200. Gente, a gente está falando de 20% da renda. Se nesse primeiro momento tu não consegue guardar 20% da tua renda, é importante tu revisar, tu dar uns passos atrás e ver o que tu pode fazer, quais são as coisas que tu pode mudar para que tu consiga te adequar a algo em torno de 20%. Se só consegue 15%, ok, as coisas vão demorar mais para acontecer. Se consegue mais, ótimo, as coisas vão acontecer antes. Mas alguma coisa precisa sobrar daquilo que tu ganha. Principalmente se tu é um autônomo, principalmente se tu tem uma profissão que não é tão estável. Vou considerar também que eu já faço isso de guardar dinheiro há algum tempo e por causa disso eu tenho ali 5 mil reais para começar a investir. Eu vou considerar que entre os objetivos que eu vou pautar aqui, a compra de um carro está programada para um futuro próximo, algo entre 3, 4, 5 anos nessa média. Tirando a compra do carro, o meu único objetivo de curto prazo, para longo prazo, meu outro objetivo vai ser só a aposentadoria. Então, o acúmulo de patrimônio, o acúmulo de capital por longuíssimo prazo. Então, investimento inicial, 5 mil reais, investimento mensal, 20% disso, 1.200, objetivo de 4 anos, aproximadamente, a compra de um carro, objetivo de longo prazo, a aposentadoria, o acúmulo de patrimônio. Vamos lá, eu preciso primeiro pensar nas minhas obrigações, para depois pensar nos meus objetivos. O que são as minhas obrigações? Primeiro é começar a montar uma reserva de emergência. Aqui eu tenho uma visão um pouquinho diferente da grande maioria. Eu não acho que talvez tu deva focar 100% na reserva de emergência num primeiro momento. Se faz sentido para ti fazer isso, se para ti não muda grande coisa, tu não te sente menos motivado dessa forma, ok, foca em montar a reserva de emergência. Mas para a grande maioria das pessoas, só montar a reserva de emergência é um trabalho que leva 5, 6, 7, 8 anos. Então a pessoa fica muito desmotivada. Faz sentido, ao meu ver, e seria o que eu faria lá atrás, seria montar a reserva de emergência ao mesmo tempo que eu vou construindo os meus outros objetivos. Isso vai fazer com que eu tenha motivo para estudar, motivo para entender mais dos investimentos, dos assuntos financeiros, motivo para trabalhar mais e correr mais atrás de economizar mais dinheiro. Então eu acho que é mais saudável tu fazer as coisas ao mesmo tempo. Outra coisa muito importante é fazer seguros para que eu esteja protegido de eventos que eu não estou preparado para suportar. Como a reserva de emergência ainda é muito pequena, eu preciso ter algumas proteções adicionais, mesmo que essas proteções me custem alguma coisa. Como eu não tenho carro ainda, né? Voltando a essa realidade anterior, eu já tenho um custo a menos, que é o custo de proteger esse bem. Quando eu tiver ele daqui 3, 4, 5 anos, eu vou ter que incluir também esse custo. Perfeito. Então, dos 5 mil que já tenho guardado para começar a fazer minha reserva, para começar a investir, eu colocaria R$ 2.500 como reserva inicial e mensalmente eu colocaria mais R$ 250 para ir engordando essa reserva de emergência, que ainda é muito magra, ainda não consegue me proteger da grande maioria dos imprevistos que podem acontecer. O ideal para esse cenário é tentar chegar aí numa reserva perto de R$ 30 mil, algo mais ou menos
fundos dessa magnitude para essa premissa, para essa realidade que a gente está construindo aqui. Eu não colocaria tudo para reserva de emergência pelos motivos que eu já mencionei para vocês. Vamos lembrar que tudo que eu estou falando aqui eu faria e eu recomendo para vocês ou não, a depender do perfil de vocês. Então, esses 2.500 estariam aplicados em um fundo de liquidez diária com volatilidade próxima de zero e com ativos conservadores. Eu gosto de fundo para reserva de emergência por causa da praticidade de aplicação e de resgate. Todas as plataformas têm vários desses fundos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês alguns dos exemplos de forma didática, tá? Não é como indicação. Se alguém preferir algo diferente de fundos de liquidez diária, tu tem lá a opção como Tesouro Selic, CDB de grandes bancos com liquidez diária, também são boas opções para a reserva de emergência. Com relação ao retorno, é tudo muito parecido, sejam fundos conservadores de liquidez diária, CDBs com liquidez diária ou Tesouro Selic, tu não vai ter ali uma grande diferença de rentabilidade. Aqui não tem muita mágica, tá, pessoal? Bom, sendo assim, os 2.500 mais os 250 por mês para minha reserva já estão ali sendo separados. Se a gente considerar uma taxa de juros de 12% ao ano, em 6 anos aproximadamente, a gente atingiria essa reserva de emergência ideal, vamos dizer assim, algo em torno de R$30.000. Bom, eu já programei a minha reserva de emergência, eu já comecei a montar ela. Agora eu vou olhar para o meu objetivo de curto prazo, que é a compra do carro. Se eu guardo 1.200 por mês, eu nem vou pensar em carro de 50, 70, 100 mil reais. Gente, a gente precisa alinhar o que é economicamente viável na realidade de cada um. Eu acredito que para essas premissas que a gente indicou aqui, um carro de 30 mil reais seja uma possibilidade interessante. Se eu acho 30 mil reais algo muito abaixo do que eu gostaria, ok, espera mais 1 ano, 2 anos e pega um carro na faixa de 40 mil reais, tudo bem. Mas, para esse objetivo de 4 anos, um carro de 30 mil reais é algo viável, que não vai nem sacrificar muito o meu futuro, nem vai me colocar num presente que seja desagradável para mim. Para isso, os 2.500 que restaram daqueles 5.000 seriam aplicados em um CDB com vencimento para daqui 4 anos. Além desses 2.500 aplicados para daqui 4 anos, eu separaria todos os meses R$500 para ir aplicando de forma periódica em CDBs com o mesmo vencimento, com vencimento para daqui 4 anos. Por quê? Porque eu quero chegar lá daqui 4 anos com todo o meu dinheiro líquido para eu conseguir ir lá e comprar à vista um carro. Então, eu pegaria no primeiro ano CDB com vencimento para 4 anos, no segundo ano CDBs com vencimento para 3 anos e assim por diante. No quarto ano, eu ia estar pegando CDBs com vencimentos inferiores a 1 ano. Óbvio que eu preciso, desde o início, comparar as opções que eu tenho. Então, eu vou comparar os CDBs com LCIs e LCAs para entender o que eu consigo, o que eu não consigo de condições mais favoráveis, as melhores opções que eu teria para essas aplicações. Considerando essa estratégia e uma taxa de retorno médio ali de 13% ao ano, bruto mais ou menos, no final desses 4 anos a gente teria os 30 mil líquidos para conseguir fazer a compra do carro. Como eu falei, se esse valor for muito pouco, espera mais 1 ano, não tem problema. A gente consegue atingir os nossos objetivos só tendo um pouquinho mais de paciência. Então a meta de comprar um carro adequado em 4 anos seria atingida. Antes que alguém pergunte por qual motivo eu considerei 12% ao ano de retorno para minha reserva de emergência e 13% ao ano para o retorno dos investimentos focados, pautados na compra do carro, eu já vou falar. A reserva de emergência, ela precisa ser conservadora e ela precisa ter liquidez diária. Não vai ter como ela retornar a mesma coisa que o investimento que não tenha tanta liquidez. Lembra que a gente tem um tripé que a gente precisa escolher 2 opções dentre as 3? Rentabilidade, liquidez e segurança. Dessas 3 opções, eu sou obrigado a tirar uma delas. Se eu quero mais rentabilidade e mais liquidez, eu preciso abrir mão de segurança. Se eu quero mais segurança e mais rentabilidade, eu preciso abrir mão de liquidez e assim por diante. Com esses 3 pés, com esse tripé, eu preciso decidir qual deles eu vou tirar. Não existe um investimento que me dá rentabilidade, liquidez e segurança. Isso não existe. Na reserva de emergência, a gente opta pela liquidez
e pela segurança. Nesses produtos de renda fixa de curto prazo, que a gente focou na compra do carro, a gente abre mão de um pouco da liquidez para aumentar um pouco o retorno. Por isso que no a gente ganha 12, nessa conta que eu fiz, e no outro a gente ganharia 13% ao ano. Se a gente pegasse rendas de mais longo prazo, a gente procuraria retornos ainda maiores, já que a gente está abrindo mão de mais da nossa liquidez. Não faz sentido a gente emprestar dinheiro para um prazo mais longo se não for para ganhar mais com isso. Por óbvio, né, gente? Então, já programei a minha reserva de emergência com uns 2.500 mais 250. Eu já programei a compra do carro com uns 2.500 mais 500 por mês. Então, aquele dinheiro que eu tinha guardado, aqueles 5 mil, já estão destinados para 2 objetivos meus, vamos falar assim. E do dinheiro dos 1.200 que eu tinha destinado mensalmente para aplicar, já utilizei aí R$750, me sobrando então R$450 mensais para a gente fazer a nossa carteira de longuíssimo prazo, a nossa carteira focada na aposentadoria. É aqui, pessoal, que a gente vai ver uma sofisticação maior na carteira de investimentos. Como o exercício é como eu montaria a minha carteira se eu estivesse começando hoje, eu vou considerar que eu não sou um leigo no assunto investimentos, então tudo bem eu sofisticar um pouco mais a minha carteira. Eu falo sobre poder ou não poder sofisticar a carteira, porque eu realmente acredito que é um erro do investidor comprar alguma coisa que ele não faça ideia do que seja. Se tu é um investidor que optou por investir por conta própria, tu precisa investir somente naquilo que tu conhece, que tu entende, que faça sentido para ti. Como eu vou considerar que a minha experiência atual me entrega ferramentas para sofisticar a carteira, eu vou aqui apresentar para vocês uma carteira mais arrojada, porque é do meu perfil, e também mais sofisticada. Então vamos lá. Para os 450 mensais da minha parte de longo prazo, eu separaria 50% desses 450 para renda fixa de longo prazo, olhando sempre opções de 5, 6, 7, 8 anos, aí por diante. Eu vou olhar para CDBs, CRIs, CRAs, debêntures, para avaliar quais são os riscos que eu quero correr e quais são os retornos que eu estou disposto a buscar. Essa parte da carteira, 50%, é algo que vai estar ali trazendo uma menor volatilidade para minha carteira, vai me trazer uma previsibilidade maior. Provavelmente, eu vou ter dificuldade de encontrar produtos quando eu for lá aplicar R$200 no mês. Então eu vou ter que manejar, vou ter que usar algumas ferramentas, como esperar de 6 em 6 meses para comprar esses produtos, porque geralmente eles são negociados em múltiplos de 1.000. Gente, alguns movimentos, alguma manipulação vocês vão precisar fazer. Vocês talvez tenham que esperar acumular um valor maior para comprar de uma vez, e tudo bem. Aqui a gente está usando esses exemplos como didáticos, como uma forma de fazer vocês refletirem sobre o que faz sentido. A parte operacional vai demandar algum ajuste aqui, algum ajuste ali, e tudo bem. Bom, 50% daqueles 450 já foram destinados para renda fixa. Agora, 25% eu colocaria em fundos multimercados com alta volatilidade. A intenção aqui é acessar mercado que eu não consigo acessar sozinho e principalmente terceirizar a gestão. A parte mais importante dos fundos multimercados, na minha visão, é terceirizar a gestão. Quando a gente opta por colocar parte do nosso patrimônio em um fundo multimercado, a gente está fazendo um exercício de humildade, assim. Isso, para mim, é muito importante. A gente precisa lembrar que existe a possibilidade de lá na frente, num futuro, a gente descobrir que a gente não é bom escolhendo ativo. E tudo bem, a gente tem que ser bom em guardar dinheiro. Talvez escolher ativo a gente possa não ser tão bom. Então, se isso acontecer, eu quero poder dizer, sorte que eu não era responsável por todas as decisões dentro da minha carteira. Então é importante a gente ter essa humildade de saber que a gente pode errar eventualmente em alguns prazos. Então é importante que uma parte da nossa carteira esteja sendo gerida, administrada por alguém que não seja a gente. Isso é realmente importante, é um exercício de humildade e realmente faz diferença lá no final, principalmente pela questão de segurança. Sobraram então 25% daqueles 450. Agora sim a gente vai entrar naquilo que as pessoas mais gostam. Aqui eu destinaria para ações do Brasil e ações internacionais. Metade para cada uma. Daria prioridade para fundos de novo, porque
tá, pessoal? Eu escolheria nesse início só fundos por causa da primeira premissa, que é a minha renda, aqueles R$6.000. Tô considerando isso agora, eu tô considerando que a gente tá começando quase do zero. É um salário bom, 6 mil por mês, sem dúvida, mas é muito importante lembrar que a gente tem um potencial de crescimento nessa faixa. Então, meu foco seria nesse crescimento. Eu não posso dedicar muito tempo para minha carteira de investimentos e esquecer que eu tenho um trabalho e que lá eu tenho possibilidades de crescimento, possibilidades de desenvolvimento. Então, nesse primeiro momento, o foco seria no meu trabalho e tornaria minha carteira algo mais fácil de acompanhar e mais fácil de monitorar. E num segundo momento, com uma renda maior, com valores investidos já mais robustos, daí sim eu posso dedicar mais tempo aos meus investimentos. Daí a conta começa a fechar. Mas nesse início, o certo é o feijão com arroz bem feito e o foco no trabalho. Não tem segredo, as pessoas erram muito nesse ponto, onde elas focam muito em estudar investimento e debruçam horas e horas do seu dia estudando sobre empresas para no final investir quanto? R$500, R$1.000. Não que seja pouco, mas provavelmente o retorno delas seria muito maior se dedicassem toda essa energia para o trabalho delas. Lá na frente, isso vai mudar, lá na frente, isso tende a se equilibrar e daí o teu trabalho e teus investimentos vão te trazer retornos parecidos. E daí tu deve também dedicar energia parecida a eles. Mas nesse início, vamos focar no feijão com arroz bem feito e bem entendido. Então, a carteira ficou assim: 50% de renda fixa de longo prazo, 25% fundo multimercado de alta volatilidade, 12,5% fundos de ações do Brasil, 12,5% fundo de ações internacionais. Pessoal, eu trouxe aqui uma das infinitas opções que vocês têm. São realmente infinitas as formas que vocês vão ter de montar uma carteira, de investir. O mais importante é lembrar que precisa ter uma lógica e um método, além, é óbvio, de atender os objetivos que vocês têm na vida pessoal, na vida de verdade de vocês. Não adianta você montar uma carteira que não considera a intenção de uma viagem, a intenção de um casamento, a intenção da troca de um carro, a intenção da aquisição de um imóvel, tá? Os objetivos têm que casar com a carteira que vocês estão montando e a carteira de vocês precisa ter uma lógica. Uma coisa que não pode acontecer de forma alguma é investir com base em dica de amigo, em palpite de vídeo. Vocês têm que perceber que durante todo esse vídeo o que eu menos falei foi sobre quanto rende cada uma das coisas. Isso tem que ser uma regra, tá? Principalmente para quem está começando. Foque nos objetivos de vocês e nos métodos que estão sendo praticados. O retorno vai vir de forma quase que automática. Ok? Pessoal, obrigado por estar aqui comigo. Curtam esse vídeo se vocês ainda não fizeram. Se inscrevam no canal se vocês ainda não fizeram. Isso é realmente muito importante para quem está desse lado aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.